Jesus. Glórias ao Senhor. Glórias ao nosso Deus. Glórias a Deus. Quero que você abra a Bíblia, a palavra de Deus, no capítulo 9 de Josué. Podeis assentar, pode ler assentado mesmo. Agradeço aos irmãos por mais este momento de comunhão do corpo de Cristo, quando nós juntos nos confraternizamos, o amor, a amizade, e juntos adoramos o nosso Pai. Oramos uns pelos outros, como diz a palavra de Deus, para a gente receber tudo aquilo que Deus tem para nós. Que não haja impedimento algum nesta noite da gente ser abençoado neste lugar. Amém, queridos? Josué capítulo 9, a partir do versículo 3, vamos continuar falando sobre o tema que nós falamos domingo passado. Porque, amados, eu acho muito necessário aliança, conserto. O povo de Deus precisa entender que nós nos manifestamos em Deus através de uma aliança, que nós estamos nele por causa de uma aliança. Josué capítulo 9, a partir do versículo 3. E os moradores de Gibeon, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de astúcia e fingiram-se embaixadores, e levando saco velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinho velhos e rotos e remendados, e nos seus pés sapatos velhos e remendados, roupas velhas sobre todos, e pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial, a Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, fazei pois agora acordo conosco. Não vai? E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habiteis no meio de nós? Como pois faremos acordo convosco? Então disseram a Josué: nós somos teus servos. E disse-lhe Josué: quem sois vós e de onde vindes? E lhe responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus, que estavam além do Jordão, a Sion, rei de Hesbom, e que o rei de Bazã, que estava em Astarote. Por isso, nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: tomai em vossas mãos provisão para o caminho, e ide-lhes ao encontro e dizei-lhe: nós somos vossos servos, fazei pois um acordo conosco. Este nosso pão que tomamos quente das nossas casas para a nossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós, eis que agora está seco e bolorento. E estes odres que enchemos de vinho eram novos. Ei-lo aqui, já rotos, e estas roupas e nossos sapatos já se têm envelhecido por causa do muito longo caminho. Então os homens de Israel tomaram da provisão deles
e não pediram conselho ao Senhor. E Josué fez paz com eles, fez um acordo com eles, e lhes daria a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E sucedeu que ao fim de 3 dias, depois de fazerem o acordo com eles, ouviram que eles eram vizinhos e moravam no meio deles. Amém? Senhor nosso Deus, obrigado, é a tua palavra viva, que sempre nos traz instruções, que sempre nos traz uma reflexão para pensarmos, para analisarmos a nossa vida e para continuarmos seguindo os conselhos do Espírito Santo para o nosso crescimento e maturidade. E hoje, mais uma vez, o teu Espírito que está conosco, que está em cada um dos teus filhos, possa ministrar uma palavra de fé, de gratidão, uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento e de muito entendimento para seguirmos no propósito que o Senhor tem com cada um de nós. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos? Amados, aí fala acordo, em outras traduções fala alianças, mas tudo quer dizer a mesma coisa. No acordo, na aliança, nós precisamos entender que o maior protege o menor. Vai ser sempre assim. Em uma aliança, em um acordo, o maior protege o menor. Nós vemos esta aliança que está acontecendo aqui nessa leitura, nesse texto, nesse contexto, mas esta não está sendo a primeira aliança que o povo de Israel está fazendo com os moradores da terra. Essa já é a segunda. A primeira aliança que eles fazem é no capítulo 2. Eles fazem uma aliança assim que eles passam o Jordão, que eles estão na terra já de Israel. O Josué pede para que 2 espias vão espiar Jericó. Ele pediu só para 2. Moisés tinha pedido para 12, né? No qual ele fazia parte dos 12. Mas agora ele pede só para 2 homens ir fazer um balanço da terra de Jericó. Porque Jericó era uma cidade fortificada, uma cidade muito fechada, uns muros que seriam intransponíveis, muito forte, muito realmente fortificada a cidade de Jericó. Então ele pediu para que esses 2 homens fossem espiar, dar uma analisada no muro, nas condições, para que trouxessem um relatório. E eles foram. E Jericó estava muito fechada, muito trancada, exatamente porque o povo de Israel já vinha causando espanto no caminho para os moradores da terra, porque Deus estava agindo no meio deles. Eles ficaram sabendo que o Mar Vermelho se abriu. E agora, recentemente, nesses dias que está acontecendo esta passagem, o Jordão estava em uma enchente tremenda. E eles também passaram com os pés enxutos no Jordão. E essa notícia espalhou rapidamente por toda aquela região, que Deus era com o povo de Israel. E quando os espias chegam em Jericó, a cidade é muito fechada, a cidade está com medo, e estão
é de prontidão para todo lado da cidade. Estão os guardas, estão a segurança do rei de Jericó. E os espias, eles entram na casa de uma mulher, uma prostituta, para se esconder do rei de Jericó. Então naquele momento ali, que eles entram, ela esconde eles no terraço, atrás de palhas de linho. E a segurança chega procurando os espias, e ela diz: não está aqui. Eles passaram por aqui, mas não está. E eles estavam escondidos no terraço. E quando os seguranças vão embora, ela vai até eles e diz: olha, vocês precisam partir rápido, mas antes, porém, antes de vocês ir embora, eu quero que vocês façam uma aliança comigo. Eu quero que vocês façam um pacto, uma aliança, porque o nosso povo está amedrontado, o nosso povo está aterrorizado. Eles sabem o que Deus fez no caminho, eles sabem tudo o que aconteceu, estão com muito medo, mas ao mesmo tempo eles estão armados e prontos para enfrentar. Então os espias então fazem uma aliança com ela e diz o seguinte: olha, toda a tua família, todos os seus, que no dia da invasão, quando Deus nos entregar essa cidade, estiver na tua casa, serão salvos. Todos que estiverem contigo, na tua casa, nós não vamos tocar, nós vamos proteger você e a tua família. E assim foi feito. Quando os espias chegaram onde Josué estava, eles contaram para ele a aliança que eles fizeram e como eles foram salvos, porque se não fosse essa aliança, eles não sairiam de lá também. E Josué concordou com a aliança, e na aliança tinha mais um plano, para que todo o povo de Israel soubesse qual era a casa. Foi colocado 2 fitas de escarlate na janela, 2 fitas vermelhas na janela da casa desta mulher, para que todos soubessem que naquela casa, todos que estavam ali estavam protegidos, estavam guardados. E assim aconteceu. No dia da invasão, aquela casa foi salva, aquela casa não foi tocada. Deus derrubou as muralhas de Jericó, e a casa de Raabe era junto ao muro, mas a casa dela ficou de pé. Amém, queridos? É assim a proteção da aliança. Eu preciso que vocês compreendam isso. Nós temos uma aliança com Deus. Você tem uma aliança com Deus, tem ou não tem? E nesta aliança, irmãos, quem é o maior? É Ele. O maior protege o menor. Eu sou menor, eu sou pequeno, eu preciso da proteção do meu Senhor. E Ele tem preparado tudo isso para que nós sejamos guardados, amparados por seu amor, por sua graça. O inimigo não quer que a gente saiba disso, queridos. Ele não quer que você saiba. Ele não quer que você use esta proteção. Ele não quer que você coloque em evidência o que você tem. Muitas vezes ele te insulta, te chama de nada, e ele não pode fazer isso, porque ele pode achar que nós não somos, mas nós somos tudo na presença de Deus. Ele não tem mais condição de nos afrontar dessa maneira, desde que quando a gente saiba quem é que nos guarda. A palavra de Deus diz: maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Então, se eu sei que o maior está comigo, se eu sei que eu tenho uma aliança e que sou protegido por esta aliança, eu não posso e nem devo, de maneira alguma,
ouvir desaforo do inimigo. Eu tenho que mostrar quem eu sou para Ele. Diante de Deus, humildade. Diante de Deus, nos prostrar, para nos manter firmado nesta aliança que Ele tem conosco. Esta mulher, a Raabe, ela é uma das mães de Jesus, porque depois da invasão de Jericó, ela se casou com um israelita, e ela está na linhagem de Cristo. Bênção, aliança, irmãos. Deus não esquece. Deus não, jamais Deus vai desistir, Deus vai esquecer de uma aliança que foi feita diante dele. Ela faz parte da linhagem, assim como Ruth também faz. Então nós devemos compreender o peso de uma aliança. A segunda aliança é essa que nós acabamos de ler aqui, dos Giubenitas. Os Giubenitas também, eles ouviram a fama, tudo que estava acontecendo, e os anciãos, foi sábio. Os anciãos dos Giubenitas foi muito sábio, chamou e disse: olha, nós precisamos fazer uma aliança com eles, porque eles vão entrar, vai expulsar todo mundo, não vai ficar ninguém aqui, porque nós já vimos o que Deus tem feito através deles, e nós precisamos tomar uma decisão. Então os anciãos dos Giubenitas, ele chama alguns dos servos e diz: vai. E usaram dessa astúcia. Pão embolorado, roupa velha, sapato rasgado, e vão até o acampamento, mas era próximo ali, não era longe. E chegando até o acampamento do povo de Israel, eles usam isso, usam esta tática para convencer o povo de Israel que eles são de uma terra longínqua, uma terra distante, um lugar muito longe. E eles então diz: os nossos anciãos pediu para que nós viéssemos aqui fazer uma aliança, porque nós vimos o que o Deus de vocês fez, e nós tememos esse Deus, e por causa do teu Deus, ele disse, é que nós estamos aqui. Mas o que chama atenção, amados, é o versículo 14. Se alguém puder colocar, a Tainá puder colocar, o versículo 14 diz: então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. Eles receberam aquele pessoal contando todas essas mentiras, e eles não pediram conselho ao Senhor. Isso aqui nos chama muita atenção, amados, quando nós fazemos uma aliança sem Deus, assim, sem pedir. Quando nós temos Deus, quando nós andamos com Deus, as nossas alianças têm que ser feitas diante dele. Tudo que nós fazemos tem que ser feito aos olhos dele. Quantos que perdem, quantos que sofrem por causa de alianças que fizeram, porque achou que devia ser daquela forma, do meu jeito, e são aliançados, e depois a mesma sorte para os dois. Muitos são derrotados, perdem a alegria, perdem a paz, não sabe como sair daquilo depois, porque não, sendo um filho de Deus, e não consulta a Deus, sendo alguém do Senhor, e não consulta o Senhor. Irmãos, o peso de uma aliança, porque depois que ela está feita, ela tem peso, e é difícil lançar fora, é difícil deixar. Então agora
o povo de Israel dá a mão em aliança, eles precisam, a partir desse momento, serem os protetores dos gibeonitas. Essa aliança é feita com os anciões, com Josué presente e Deus presente. Não se esqueça disso. Deus estava lá, mesmo eles não consultando, Deus estava presente. Porque nos próximos momentos, a partir do momento da aliança, 3 dias depois somente passou, e eles descobriram tudo. Eles moravam vizinhos, eles eram da redondeza. E agora, queridos, é que entra a atitude do maior. Por quê? Assim que os inimigos em volta ficou sabendo que os gibeonitas tinha feito uma aliança com Israel, eles se uniram e invadiram os gibeonitas. Capítulo 10. Mal acabou de fazer aliança e está acontecendo uma invasão de inimigos na terra dos gibeonitas. E eles correram até onde Josué estava e disse: Josué, estamos sendo invadidos, os inimigos estão contra nós. Imediatamente Josué prepara o exército e vai para cima dos inimigos dos gibeonitas, defender os gibeonitas, porque tinha uma aliança. E como eu disse, Deus estava presente. É nesta guerra, do capítulo 10 em diante, contra os invasores dos gibeonitas, que Deus faz milagre para que os inimigos sejam vencidos. É nesta guerra que Josué ora para o sol parar, e o sol parou. Você percebe então que Deus está junto na defesa dos gibeonitas, porque Deus respeita as alianças, e Deus vai dar a vitória completa. Aquele dia que teve mais de 24 horas, aquele dia que foi prolongado, foi para que o exército do povo de Deus pudesse vencer aquela guerra. O peso de uma aliança, a proteção de uma aliança. Irmãos, esse ensino é para a gente aprender. Estamos sobre uma aliança, estamos sobre a proteção de uma aliança. Jamais pense que você está só, jamais deixe o inimigo te enganar. Não receba estes pensamentos. Somos participantes da graça de Deus através de uma aliança feita na cruz do Calvário. Venceram a guerra, os gibeonitas continuaram no meio deles. 500 anos depois, só para você ter uma ideia, eles continuavam lá no meio deles. Entra Saul como rei, e Saul então reinando, ele se desvia da presença de Deus, não obedece mais a Deus. Você conhece a história dele. E Saul tem uma ideia maligna de querer expulsar os gibeonitas da terra. 500 anos depois de Josué, e Saul começa a perseguir os gibeonitas, começam expulsando eles da terra. Não quero vocês aqui, vocês não é o povo de Deus, aquela coisa toda.
2 Samuel 21, do 1 ao 4. Houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos, e Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os giubenitas. Então chamou o rei os giubenitas e lhes falou: ora, os giubenitas não eram dos filhos de Israel, mas do restante dos amorreus e dos filhos de Israel lhes tinham jurado. Porém Saul, no seu zelo por causa dos filhos de Israel e de Judá, procurou feri-los. Disse, pois, Davi aos giubenitas: que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei para que abençoes a herança do Senhor? Irmãos, 500 anos depois, o giubenita está na terra, está sendo perseguido. O Saul já morreu. A família dele já foi exterminada na guerra, grande parte dela. E começa uma fome. Quem está agora no reino é Davi. Começa uma fome de 3 anos seguidos. Aí Davi vai consultar o Senhor, dizendo: Senhor, 3 anos que não chove, 3 anos que nós não temos colheita. Por que isso, Senhor? E o Senhor diz assim: é por causa do Saul e da sua casa sanguinária. Ele feriu os giubenitas, ele atacou os giubenitas, e eu não gostei nada disso, e eu não aprovei isso, porque eles têm uma aliança com vocês. Você vê, amados, dá para você entender como Deus é zeloso com as alianças? A gente precisa prestar mais atenção nas alianças. Para quem foi que a gente deu a mão e jurou? Para quem foi que a gente deu a mão e disse: estou com você? Porque mesmo antes aqui ainda desse momento, Davi também fez uma aliança com Jonatas, de um proteger a família do outro. E Jonatas, filho de Saul, foi morto na guerra. E no capítulo 14 nós vamos encontrar Davi perguntando: tem alguém da casa de Saul para que eu possa fazer bem por amor de Jonatas, o meu amigo, aquele que eu tenho uma aliança com ele? E alguém disse: só tem um filho. Era o único filho do Jonatas que tinha se salvado. Ele era coxo dos pés, mas Davi disse: eu vou fazer bem por amor a Jonatas, porque eu tenho com ele uma aliança. E aquele filho de Jonatas foi trazido para o palácio e comia na mesa com Davi. Embora Davi devolveu todas as terras que pertenciam a Saul para ele, ele era como um filho para Davi. Ele comia no palácio do rei, por causa de uma aliança. Então, amados, nós devemos prestar atenção nesse detalhe, para que a nossa vida não perca as bênçãos que Deus tem para ela, para esta aliança que nós recebemos. Eu quero ler para a gente adiantar aqui, Malaquias 2, profeta Malaquias, capítulo 2, do versículo 10 ao 16. Malaquias 2, do 10 ao 16. Não temos nós um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Porque agimos aleivosamente, cada um contra o seu irmão, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal,
e a abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com filhas de Deus estranhos. O Senhor destruirá as tendas de Jacó. O homem que fizer isto, e o que vela e o que responde, e o que apresenta uma oferta ao Senhor dos exércitos, ainda fazeis isto outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choro e com gemido, de sorte que ele não olha mais para a sua oferta, nem aceitaria com prazer da vossa mão. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira, a mulher da tua aliança. E não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava o espírito. E por que somente um? Ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Deus também viu isso. Deus também estava no teu casamento. Amém? Estava ou não estava? Então, ele olha isso. E tem muita gente não prestando atenção e quebrando a cara. Tem muita gente que quebra a cara porque não observa a aliança que fez. Ah, não quero mais, cansei. Chega. Cansou? É? Vai ficar cansado se quebrar a aliança. Aí que vai cansar de verdade. Deus está presente. Deus estava presente. E Deus assistiu. E Deus viu. E Deus repudia o divórcio. Deus repudia a quebra de aliança. Assim como 500 anos depois, Deus estava com os gibeonitas. Não importa quanto tempo faz, Deus está no teu casamento. Amém? Deus está na tua aliança. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida, não é isso? Assim nós devemos ser fiel. Fiel com Deus, fiel com a nossa aliança. Deus diz, eu estava lá, filho. Quebra não. Estava presente. Mantém tua firmeza, mantém o pacto, mantém a aliança, que eu tenho bênção para a tua aliança. As bênçãos de Deus sobre esta aliança é a vida. Então, quando nós compreendemos estas coisas e valorizamos isto, nós entendemos o que Deus tem para nós. Não é somente para um, mas é para a família, mas é para todos nós, a nossa família, a nossa casa, a nossa igreja. É para nós. A bênção da aliança, a bênção do testamento, como nós vamos ver agora, Mateus 26, até o 30. Quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoando partiu e deu aos discípulos e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomando o cálice e dando graças, deu-lhes dizendo, bebe dele todos, porque isto é o meu sangue, é o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que beba de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus, próximo da crucificação, ele participa da última ceia com os discípulos. E nesta última ceia, ele vai declarar a aliança que ele tem, que ele fez com eles, e que ele fará a partir desse momento, porque então, até então o sangue de Jesus não tinha ainda sido derramado.
Ele não tinha ainda ido para a cruz. Mas a partir desse momento, a partir desse pacto, a partir desta aliança, o caminho de Jesus agora será para o Calvário. Porque isto precisava ser cumprido para que esta aliança tivesse valor. O testamento sendo escrito, o testamento que diz tudo o que é necessário para que a gente seja participante dele. Eu preciso compreender o testamento, ler cada parágrafo, tudo que ele diz sobre os meus deveres, as minhas responsabilidades diante desse testamento e as minhas bênçãos, que está inserida nesse testamento. Muita gente, amados, não gosta de ler, e por não gostar de ler é enganado. Pegue o testamento seu, o testamento que pertence a você. Se alguém entrega o testamento da tua herança, o que você faz com ele? Irmãos, o certo seria decorar, palavra por palavra. Quando o inimigo fala para ele, tal parágrafo assim, assim, está dizendo isso, isso. Tal lugar assim, assim, diz isso, isso. Sai daqui. A gente não conhece o testamento, no qual nós fazemos parte. E por não conhecer o testamento, a gente anda reclamando, murmurando. Mesmo sendo herdeiro de Deus em Cristo, não consegue e reclama de tudo que está passando, da luta que está vivendo, porque não leu o testamento. O testamento diz que no mundo tereis aflição, diz ou não diz? Diz para ter bom ânimo, não diz? E por que é desanimado? O testamento diz que nele nós somos mais que vencedores, é ou não é? Mas se a gente não conhece o testamento, amados, o inimigo lança setas envenenadas, setas incendiárias na nossa mente, e a gente não acredita, não crê no que está escrito ao nosso favor, e muito menos das nossas responsabilidades diante do testamento. Jesus disse em João 15: não foi vós que me escolheste, mas foi eu que escolhi vocês. Eu trouxe vocês para o testamento. Assina aí. Você faz parte do testamento de Deus. Nós fazemos parte. Recebemos a herança através da graça. Quem era merecedor de entrar nesse testamento, de ser herdeiro do Rei da Glória, do Todo-Poderoso? Quem poderia ser filho? Pelo lugar em que nós estávamos vivendo, pelo pecado que nós estávamos vivendo, quem poderia estar diante dele e ser reconhecido? Quem? Mas a Bíblia diz que Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. E diz que a partir do momento, queridos, em que nós adentramos esse testamento, o nosso nome é escrito no livro da vida, e ninguém consegue apagar ele de lá, a não ser você mesmo. Um novo nome escrito no livro da vida. E diz mais: você passou da morte para a vida. O inimigo não tem mais poder contra você, a morte não tem mais poder. Encerrou. Mas é preciso conhecer o testamento seu, meu, é nosso. Comece hoje. Chega em casa, já pega o livro de Mateus, fala: vou ler todinho isso aqui,
Mateus, Marcos, Lucas, e vou ler todo o Testamento para ver que muitas vezes, amados, está faltando a nossa parte, exatamente a nossa parte. Por quê? Toda esta aliança que Deus fez conosco, ela já foi feita antes da fundação do mundo, não foi agora. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha decidido fazer esta aliança conosco. Não é coisa recente. E Jesus veio para fazer esta aliança, derramar o seu sangue na cruz, para morrer por nós, para dar vida e vida em abundância. Quando nós temos entendimento de quem somos nesse testamento, a gente muda de atitude. Nós vivemos uma atitude de fé, porque esse testamento diz que é para viver por fé e não por vista. Não é naquilo que eu vejo, é naquilo que eu creio. Quando nós temos conhecimento desse testamento, a nossa vida é transformada de dentro para fora, porque as palavras desse testamento muda, transforma cada ser humano deste planeta, porque na palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Palavras do testamento. Cremos ou não cremos? Então, se eu creio no testamento, por que eu não tenho atitude? Por que a minha atitude é de fracasso, de fraqueza? Por que eu não luto contra isso que está me roubando, que está me diminuindo? Por que eu não me levanto e digo: Senhor, na tua força eu vou vencer, eu não vou ficar mais desse desânimo, canseiro e enfado que eu estou vivendo? Vou me levantar, Senhor, porque o testamento está ao meu favor. O testamento está do meu lado. Tudo que está escrito aqui está ao meu favor. Eu não vou ficar mais, enclausurado, arrasado. Vou tomar uma posição em Deus, porque o testamento me dá esse privilégio de me posicionar pela fé e dizer: em nome de Jesus, vou me levantar, vou me pôr de pé. Usa a minha vida, Senhor, usa a minha vida com poder e grande glória. Então Jesus, Ele está fazendo uma aliança com os discípulos, mas Ele precisa ir para o Calvário, Ele precisa ir para a cruz, porque um testamento, como eu disse no domingo passado, só tem valia quando o testador morre. Enquanto o testador que fez o testamento estiver vivo, ele não tem validade nenhuma. Então agora, após a morte, é que ele vai valer. Então Jesus precisa morrer para validar o testamento. E ele vai para a cruz e morre. Ao terceiro dia ele ressuscita. Mas o testamento entrou em validade. O testamento entrou em ação. Já está valendo. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele venceu por nós na cruz. Ele nos deu o direito de ser chamado filhos e filhas. Então agora, através do testamento, desta aliança que nós temos com Cristo, nós recebemos autoridade. Ele disse, e nesse testamento diz: eu dou para vocês autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal. Autoridade. Irmãos, usar autoridade é quem conhece o testamento, quem conhece a palavra de Deus, quem entende a sua posição em Deus. Sabe, queridos, está na hora da gente abrir os olhos para tudo que Cristo realizou na cruz.
E quando eu entendo o testamento, eu não preciso pedir nada. Eu não preciso ficar pedindo. Eu só preciso entender o que Ele fez. Porque antes da gente entender, a gente traz Deus para fazer para nós. A gente fica pedindo, Senhor faz isso, Senhor faz aquilo. E quando a gente compreende o que foi realizado, você diz, Senhor, eu quero contigo, eu quero estar contigo, porque a tua presença é tudo. A tua presença muda esse ambiente, a tua presença muda a minha vida. Eu quero a tua presença em mim. Eu quero tudo que o Senhor é em mim. Quando Jesus disse, se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes. Ainda o presbítero Jair citou esses dias aqui na quarta-feira. Depois que Ele está em você, você não precisa pedir mais nada. Ele está em você. Você só adora. Entra no teu quarto e agradece. Entra no teu quarto e ora. Entra no teu quarto e diz, como diz a palavra de Filipenses 4, não estejais ansiosos por coisa alguma, antes a vossa necessidade seja conhecida diante dEle. Deus conhece a tua necessidade ou não conhece? Se Ele está presente, Ele conhece. Ele sabe a tua aflição, Ele sabe a tua dor. Quando você ajoelha, você diz, Senhor, Tu sabes o que eu estou passando, Tu sabes a minha angústia, e eu quero te agradecer pela vida que o Senhor tem me dado, pela alegria no meu coração, por tudo que eu já recebi de Ti. Eu quero te agradecer, porque este momento vai passar, porque o Senhor está aqui. O Senhor está presente na minha vida. Esse momento vai passar. E eu já te agradeço, porque eu sei que ele já passou. E começa a agradecer, amados, porque Deus presente em nossas vidas, Cristo presente em nós, muda toda a situação. Seja um adorador de Deus, alguém que conhece. Nós fomos criados à imagem e semelhança dEle, para sermos adoradores do seu nome, para agradecer a Ele por tudo que Ele representa na tua vida. Se você tem entendimento, comece a fazer isso. Senhor, eu tenho uma aliança. O Senhor fez comigo uma aliança. E nessa aliança praticamente eu não sou nada. Nessa aliança eu não dei nada, porque eu não tinha nada. Nessa aliança o Senhor deu tudo. Nessa aliança o Senhor pagou toda a minha conta, pagou todo o meu pecado, pagou toda a minha dívida. Eu era endividado que eu não podia me aproximar de Ti, tanto peso. Mas o Senhor fez uma aliança comigo e pagou tudo o que eu devia. Todo o meu pecado foi cravado na cruz, aquela cédula que é contra mim. O sangue caiu sobre ela e eu fui perdoado de toda a minha dívida gigante, que eu não tinha condições alguma de pagar aquela conta. E a Bíblia diz que não foi com prata nem com ouro que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas foi com o sangue precioso de Jesus Cristo. Se coloque de pé. Aleluia, Jesus. Te agradecemos, ó Pai, por tudo que Tu és, por tudo que recebemos das Tuas mãos. Te agradecemos, ó Senhor, pela vida, saúde, paz, por fazermos parte desta aliança, Senhor, por sermos participantes da Tua glória, desta graça tão poderosa, tão gloriosa, Senhor, recheada com Seu amor, com Sua bondade, com Sua grande misericórdia. Tem nos dado condições, Pai, de representar o reino inabalável, o reino que não acaba, o reino deste amor sem fim. Nós fomos transportados para Ti, Senhor, para o reino do Filho do Seu amor.
Senhor, e somente a Ti nós rendemos graça nesta noite. Somente a Ti nós derramando, Senhor, a nossa fé, a nossa ousadia para Ti, Pai. Que a glória do Senhor nos dê entendimento para irmos além, muito além, Senhor. Leva-nos por este caminho forte, fortalecido neste amor, por esta aliança, Senhor, que jamais será quebrada, porque nesta aliança nós entramos na glória de Deus, sabendo que o Senhor fez tudo por nós, sem reclamar, nos deu tudo que nós não éramos merecedores. Obrigado, Senhor. Aleluia, Jesus. Glorificado seja o Teu santo nome, Senhor. Glórias a Deus. Aleluias. Pela graça de Jesus, nós chegamos até aqui, vamos continuar. Novembro nós teremos um batismo. Se alguém quer se preparar para o batismo, vai ter aula, tudo. E depois passa o nome para o presbítero Jair, que vai estar anotando. O Jair é nosso secretário, juntamente com o pastor Wagner. E ele vai estar anotando o seu nome para que a gente prepare o curso do batismo, tá bom? E não se esquecendo que esta semana nós temos o culto de quarta, temos sexta-feira. É o que eu faço o apelo, irmãos, para a gente conhecer o testamento. Venha estudar. Venha estudar a palavra. Venha conhecer mais da palavra, daquilo que é importante para a tua vida, para a nossa vida. Muitas pessoas acham monótono o estudo, mas é ali que você vai ter conhecimento, sabe? É necessário. A gente já faz aqui as nossas pregações ensinando também, para que a igreja tenha conhecimento da verdade. Tá bom, queridos? Vamos estar aprendendo mais de Deus, buscando mais ao Senhor. E domingo, os homens têm reunião aqui, às 8:30 da manhã. Domingo, às 8:30 da manhã, estaremos aqui, participando de mais um ensino abençoado. E gostaria muito que os homens não faltassem. As mulheres vêm na reunião delas, os jovens também estão vindo. Agora está faltando os homens vestir a camisa, mas vamos aprender mais, vamos conhecer mais, vamos ser sacerdotes de Deus em nossa casa. Amém, queridos? Deus abençoe vocês. Vamos colocar de pé e encerrar o nosso culto. Põe a mão no teu coração e vamos orar. Senhor, obrigado. Nesta oração nós oramos por todos os nossos amados irmãos, por cada lar aqui representado, por cada família que sabe que o Senhor é grande, que sabe que o Senhor é perfeito, que sabe que o Senhor tem feito tudo por nós no Calvário. Por isso, Pai, que esta semana seja uma semana de muita vitória, uma semana sem ansiedade, sem depressão, sem opressão, sem angústia. Uma semana abençoada na Tua presença. Senhor, capacita o Teu povo, dai-nos a capacidade da Tua palavra para vencermos a cada momento, em nome de Jesus. Ótima semana para todos, em nome do Senhor. Deus abençoe. Ciúme de mim?
Posso até cantar alguma canção e vai acabar com a sua dança. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que eu tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além do coração cantando e um aleluia, aleluia. Em resposta a ti, a uma canção, me render